A morte do Adriano da Nóbrega tem realmente todos os contornos de uma queima de arquivo, ponto. Tá? Ele poderia ter sido rendido, não foi rendido, ele foi executado, tiros a curta distância, então queriam matá-lo. Importante lembrar que havia, naquela operação lá da Bahia, muita gente fala, mas é a Bahia, é o governo do Rui Costa, e então não tem nada a ver, etc. Então, a polícia tem uma relação entre elas, tá? E você tem que entender, inclusive, havia uma proposta bolsonarista de tornar a polícia sob comando central, houvesse um comando central, um absurdo. Mas ela tem relação entre elas. E naquela operação havia 2 policiais civis do Rio de Janeiro lá. Então, tem o contorno de uma queima de arquivo. O que acontece agora? Este áudio ele é de 2 anos atrás, quando ocorreu, quase 2 anos, quando ocorreu o crime lá na Bahia, essa execução que ocorreu lá. Porque dizem que foi troca de tiros, etc., mas havia um número muito maior, então o contorno é de execução. Bom, e por que isso não foi investigado na época? Porque, certamente, de novo, porque a gente tem que se mergulhar na investigação para fazer acusação peremptória, mas tudo indica que houve uma operação para abafar, houve uma operação para desviar a rota. Por isso é que, de vez em quando, porque está tudo ligado, o assassinato da Marielle, alguém planta um ex-vereador, um chefe miliciano, isso é plantado, que é para tirar o foco da investigação. Não é tão difícil assim fazer investigação. Não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado, isso houve há muito tempo e é verdade. E esse crime, por exemplo, não foi solucionado. O caso da Marielle também, do Adriano da Nóbrega, ficou, vamos dizer assim, ou estão tentando consolidar a versão de que ele tinha prisão decretada, fugiu e foi executado, trocou tiros. A versão que se tenta colocar, a versão oficial é essa, trocou tiros e morreu. Bom, então o que acontece? Se você olhar, e eu fui pesquisar, viu, Davi, todo o noticiário da época, o que veio para cá, da história do Adriano da Nóbrega, havia contornos realmente de execução, houve essa conversa que foi captada, interceptada, e em vez de investigarem, porque esta conversa não é relatada, e quando você tem conversa relevante de interceptação telefônica, o analista ele tem que relatar, porque aí a autoridade policial, o delegado, o analista é policial também, o delegado olha e fala, nossa, isso aqui é muito forte, e vai dirigindo a investigação naquela linha. Por exemplo, ela dá ali evidência, olha, já deram cargos no Planalto, então, no mínimo, tinha que ouvi-la. Que cargo é esse? Quem foi? Tinham que investigar. Mas, Daphne, como eu disse, eu dei uma recapitulada. E o que aconteceu depois de um tempo das interceptações telefônicas? O Ministério Público decidiu suspender as interceptações telefônicas, porque tem outro áudio em que é falado da relação do Adriano da Nóbrega com o Bolsonaro, o que é apresentado como o homem da Casa de Vidro, que é lá o Alvorada. Sim. Então, eles suspenderam. Tinha uma razão técnica, porque, olha, é presidente da República, tem que começar a investigar, portanto, tem foro privilegiado. Só que não há notícia de que tenha havido continuidade da interceptação telefônica num nível superior, ou cortes superiores, autorizado por cortes superiores, ou mobilizado pela Procuradoria-Geral da República, também foi abafado. Então, se você olhar o caso Adriano, caso Marielle, veja bem, Adriano, chefe do escritório do crime, parece não haver dúvida de que o escritório do crime foi quem executou a Marielle. Mas o escritório do crime, como disse, é um terceirizado. Isto é, ele é contratado para fazer execuções de interesse da máfia, porque é mais grave do que milícia. As pessoas falam Adriano da Nóbrega é miliciano, é muito mais do que isso. O Adriano da Nóbrega fez uma aproximação, e efetivamente fez, por causa das relações dele com os milicianos, com o bolsonarismo, com o poder efetivo do Rio de Janeiro, que é a contravenção.
que o pessoal chama de contravenção como se fosse um crime menor. É mafiazona mesmo, pesada, mata. Por de vez em quando a gente vê notícia de que matou um rival, matou outro, a família lá do Castor de Andrade, vários já foram mortos. O Rony Lessa, ele teve uma perna amputada por causa de bomba nessa guerra. É uma guerra de máfia pesadíssima.